Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal! Péssimo! Essa dancinha é ridícula! Vamos lá! O primeiro assunto que a gente vai tratar, que a gente vai abrir os caminhos aqui do canal, porque é um canal que eu quero que seja um diálogo muito franco, bem-humorado, leve, pra gente discutir assuntos da vida. Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar é um assunto que tá muito em voga e que vira e mexe, volta aí para as principais coisas assim, que as pessoas discutem para tentar entender, pesquisam, que é lugar de fala. Que diabos é lugar de fala? E é aquele momento que entra a vinheta, vem vinheta, vem propaganda, vem dinheiro, vem de um tudo, né? Com a riqueza. Amém, Senhor. Geralmente quando acontece algum questionamento nas redes sociais, ou quando acontece alguma coisa na mídia que levante uma questão social, as pessoas ouvem falar sobre não é ou é o seu lugar de fala. Então hoje a gente vai entender isso de uma vez por todas. Até o final desse vídeo você vai com certeza sair daqui entendendo o que é lugar de fala. Eu separei esse assunto em 6 tópicos pra gente com certeza então entender o que é lugar de fala. Então, garoto, pega aí um café, uma água, sei lá, alguma coisa que você bebe, senta aí. Vamos conversar. Vamos ao primeiro ponto. O que é lugar de fala? Lugar de fala nada mais é do que a propriedade que você tem sobre determinados assuntos a partir da sua vivência, das suas experiências de vida, da sua colocação social. É alguma coisa que você tem a partir da sua história. As pessoas perguntam, né? Qual seria então o eu não tenho um lugar de fala? Não. Todo mundo tem um lugar de fala, porque justamente você existe, você tem uma vida, você tem experiências, você tem um lugar na sociedade. Então você tem uma ótica, você tem um ponto de vista, você tem um lugar de fala. Ponto 2. Qual a importância desse conceito, lugar de fala? A ideia é muito simples. Na verdade, a gente tem que partir do fato de que a gente é diferente. Ainda se tratando do Brasil, né, que é uma sociedade muito miscigenada, com muitas raças, etnias, culturas, ideias. A gente já vive num país onde isso precisa ter um grauzinho a mais. Mas ainda se tratando de outras culturas, outros países e países inclusive menores, a gente sempre vai partir do fato de que a gente é diferente do nosso vizinho, a gente é diferente de qualquer pessoa que está do nosso lado. Às vezes a gente veio da mesma família, mas a gente é diferente, o irmão gêmeo é diferente do outro. Partindo desse pressuposto de que somos diferentes, a gente vai pensar o seguinte: se as pessoas são diferentes, elas têm vivências diferentes. Se as pessoas têm vivências diferentes, elas têm visões diferentes sobre um mesmo assunto. Quanto mais vivências diferentes, quanto mais pessoas de diferentes status sociais levantarem uma questão, problematizarem alguma coisa, mais a gente vai ter visão sobre determinado assunto. Então é muito importante ter esse lugar de fala, esse lugar de multiplicidade de vozes. Em nenhum momento o lugar de fala tem uma perspectiva de trazer a anulação ou silenciamento de vozes. Pelo contrário, é a possibilidade de abrir mais canais de comunicação para que mais vozes tenham capacidade de serem escutadas e mais questões, mais entendimento sobre aspectos que nos circundam, que são essenciais para a nossa vida, consigam ser entendidos de uma vez por todas. Então vamos lá, simbora para o terceiro ponto, que é: se eu não tenho lugar de fala, eu posso falar sobre aquele assunto? Sim, você pode. Todos nós podemos falar sobre todos os assuntos. Inclusive, meu amor, isso é um direito constitucional. Graças a Deus, a livre expressão, todo mundo pode expressar o que quiser. Mas é importante que você saiba que quando a gente parte desse ponto de que você não tem lugar de fala, você não tem vivência sobre aquilo, muitas vezes você tem um embasamento teórico muito bom sobre aquilo, mas você não tem a vivência, não tem a experiência prática. E na verdade o diálogo sobre esse conceito do lugar de fala é unir essa questão de teórico e prática. Não se escuta a parte que realmente experiencia aquilo dia a dia. É importante entender esse conceito sobre lugar de fala. E não significa que você não pode falar sobre aquilo. Significa que você vai ter que abrir a sua escuta para entender
que a vivência, a experiência também tem um lugar muito significativo naquele discurso e merece muito ser ouvido. Então você vai deixar-se permear por aquela fala de alguém que realmente tem a experiência de ter passado por aquela situação, ou por aquela causa, ou tem a experiência de ser aquilo, porque isso pode ser aplicado em diversos assuntos, né? Quarto ponto, o que é privilégio? Meu amor, isso aqui, ó, dá uns 10 vídeos. A gente vai falando disso, isso aqui vai brotando assunto, mas vamos tentar simplificar. Vamos lá! Privilégio. Quando você já olha para essa palavra privilégio, você sabe que não é um pensamento de igualdade. Por quê? Se alguém está se privilegiando, ela se privilegia em detrimento de outros. Então, quando a gente fala sobre privilégio, nesse quesito aí do lugar de fala, a gente está falando de pessoas que têm uma possibilidade, oportunidade diferente de outro, em detrimento de outras pessoas. A questão que é muito importante sobre o privilégio é que, geralmente, as pessoas que têm seus privilégios, elas não se dão conta dos seus privilégios, até que alguém que não tem o privilégio fale para elas que ela é privilegiada. Meu Deus, você não pode viajar para a França todos os anos? Não. Então você é muito privilegiado por poder fazer isso, meu amor, porque eu não faço, eu não saio nem do estado mesmo. Tá? Essa é a questão do privilégio. Uma parte muito pequena se beneficia sobre isso e outros não. Não é um pensamento igualitário, não é um pensamento abrangente numa sociedade, onde a gente quer oportunidade para todo mundo. Né não? Vambora! Quinto tópico. Lugar de fala é diferente de representatividade. Muita gente confunde esse negócio aí. Vamos começar. Lugar de fala, a gente já entendeu que é... Pensando aqui... Seria bom se a gente pudesse falar lugar de onde se fala, né? Porque todo mundo tem um lugar de fala. Só que você vai ter determinado ponto de vista sobre aquele assunto. Lugar de fala é a propriedade que você vai ter sobre algum assunto a partir da sua vivência. Representatividade é outra coisa. Vamos lá. Vamos pensar no caso de uma mulher. Possivelmente uma mulher não vai se sentir representada em ter um homem pensando políticas públicas para ela no poder. Falando de agentes públicos, né, de pessoas que têm esse papel de pensar políticas públicas, a coisa ainda fica mais delicada ainda, porque a gente precisaria que esse discurso fosse o mais plural possível, porque a gente está pensando em criar mecanismos sociais para que todo mundo possa viver numa sociedade benéfica para todo mundo. Mas ainda assim, uma mulher não se sentiria possivelmente representada por um homem no poder. Mas isso não exime aquele homem de pensar criticamente sobre os assuntos da mulher e pensar a partir do ponto de vista dele, a partir do lugar de fala dele, criticamente sobre aquilo, pensar se ele faz discursos machistas, se ele tem práticas machistas em casa, se ele é casado, se ele divide as tarefas, ou se ele pensa que determinada coisa é de mulher e determinada coisa é de homem. Se ele paga pensão, ele vê outras práticas machistas em grupos de amigos, em rodinhas de bar e simplesmente deixa passar. Não é uma questão de posicionamento, mas ele se alimenta daquilo. Então ele pode falar sobre os assuntos, pode pensar criticamente sobre os assuntos, mas ele vai ter uma visão de um lugar de fala. Deu pra entender? Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vambora pro assunto 6, que aí já vou engatilhar aí, ó, nesse negócio aí que eu tava dando exemplo da mulher e do homem. O assunto 6, o tópico é protagonismo é diferente de coadjuvante. Cenicamente, é óbvio que é diferente. Quando você vê um filme, uma novela, sei lá, o que for, uma série, você vê que uma pessoa é o protagonista daquela história, daquela narrativa, ele vivencia, ele tem experiências, a narrativa gira em torno dele, e o coadjuvante é aquele ser que orbita esse protagonista, essa história, gerando movimento na história também, contribuindo, partilhando, incentivando, mas ele não é o protagonista daquela história, ele não tem a vivência de verdade daquela pessoa. Então, é exatamente esse contexto. Quando você pensa no caso aí da mulher não se sentir representada e do homem estar no poder, esse homem é o coadjuvante, ele tem que entender que nesse discurso, nesse momento de refletir sobre as coisas daquele assunto, ele vai ser um apoiador dessa causa, ele vai ser um coadjuvante. Se ele estiver engajado sobre isso, ele vai ser um grande apoiador, e é extremamente importante que as pessoas saibam que não só você pode falar de assuntos que você não tem lugar de fala, como você deve pensar criticamente tomando
sobre si a sua responsabilidade enquanto indivíduo. Por isso que você tem ouvido muitas pessoas falarem que não basta você não concordar com o racismo. Você tem que ser antirracista, você tem que tomar responsabilidade social enquanto indivíduo sobre aquele assunto e se manifestar, não necessariamente se você não quiser ir para uma passeata, se manifestar em redes sociais, mas pensar criticamente sobre o seu universo, de que momentos você foi racista, de que momentos você tem práticas racistas, de que circunstâncias em que você está inserido, de que estruturas sociais, institucionais onde você está inserido, que você vê políticas racistas e se conforma com aquilo. Então, essa é a questão do protagonismo e do coadjuvante. O protagonista, ele vai ser ali o sujeito daquela história. E o coadjuvante, pode ser um grande apoiador, pode ser uma pessoa que mora com você. Sua mãe pode ter alguma causa do qual você se afilia, do qual você partilha, do qual você apoia. Mas você não vai ter a vivência desses outros seres humanos. Então você vai ter que abrir mais a escuta. E outra coisa que é importante falar, principalmente sobre essa questão de conversa, muitas pessoas têm o entendimento de diálogo, de conversa, mas entram muitas vezes, principalmente em assuntos delicados, com posicionamentos defensivos. Posicionamentos já, eu tenho que fazer o meu argumento ser ouvido. Você vê duas pessoas já com uma intenção interna, com um movimento interno de exaltação, de briga, vai ter verborragia, vai ter argumento, mas não vai ter escuta. E aí não se tem diálogo, porque você fala e não escuta. Então é muito importante a gente desconstruir esse lugar de fala, esse lugar de conversa, onde há certo e errado, onde há a necessidade de defesa, de argumentos. Simplesmente se abra vulneravelmente a ouvir o outro, a discordar de perspectivas baseados na razão. Isso também é importante, pensar que não só porque uma pessoa tem determinada vivência, ela vai ter principalmente o dever, porque ninguém tem dever sobre isso, mas que ela vai ter ali a fala mais consciente, a fala mais ponderada e mais embasada na razão e argumentos para defender determinada causa só porque ela tem uma vivência daquilo. Ou seja, é errado pensar que só negros podem falar de racismo, porque você também tem que tomar responsabilidade sobre isso e se tornar uma pessoa antirracista, mas também é errado e limitado pensar que todo negro vai saber falar maravilhosamente bem e defender as causas antirracistas. Não significa que uma pessoa branca não vai ter ótimos argumentos, não vai ter embasamento, não vai ter, às vezes, estudos aprofundadíssimos sobre questões sociais e pensamentos sobre essa questão. Mas a questão é, quando a gente ouve uma pessoa negra falando desses aspectos, a gente tem que entender de que ele tem ali um lugar de fala, de vivência que a gente branco não tem. Todo discurso ele precisa ser baseado na razão, primeiramente. Ao meu ver, em nenhum momento as vivências pessoais, a sua história, pode superar a razão, que é o que alimenta a verdade. E aí é uma conversa mais filosófica. Então, não é porque determinada pessoa tem uma vivência que ela vai estar certa sobre determinado ponto. Mas também pelo fato de você achar que ela não está certa, não por isso você não pode escutá-la. A questão é que nesses momentos onde você acha que alguém não está certo sobre determinado assunto do qual você tem uma opinião, e muitas vezes você não tem uma vez sobre aquilo, você já entra nessa conversa com um posicionamento de defesa. Um ímpeto de argumentar e de provar para ela que ela está errada. Mas isso não vai dar certo, porque não há escuta nessa conversa. Não existe ponto de vista universal, onde pessoas que não vivenciaram aquilo, elas têm todo o conhecimento sobre determinado assunto. Quanto mais abrangente for esse diálogo com todas as raças, cores, indivíduos, pessoas, culturas, filosofias, mais a gente consegue ter uma sociedade abrangente que realmente abraça igualitariamente a todos, todas e todes. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu queria muito te pedir para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para você receber notificação quando sair novos vídeos, deixar o gostei e, por favor, comente o que você achou, comente sobre esse assunto, comente sobre outros assuntos que você quer que sejam tratados aqui no canal. Questões polêmicas, questões que nos circundam, não é mesmo? Eu pretendo postar
um vídeo por semana aqui no canal. Eu queria te pedir também pra você me seguir nas redes sociais, no Instagram, se você ainda não me segue. Vou deixar aqui pra você o meu Instagram. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo, bora pensar. Gente, um beijo, fica aqui. Gente, Gente, um beijo. Eu queria te convidar também a me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram. E é isso.